de outra área para QA. Como aproveitar o que você já sabe? Então, vamos lá. Se você está vendo esse vídeo, se você está chegando agora, se inscreva e deixa o like. Então, vamos lá. Habilidades transferíveis para um QA. Então, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já deve ter se pensado, ou você ainda está pensando, será que tem alguma habilidade que eu já possuo que pode ser aproveitado caso eu migre para a área de qualidade? A resposta é sim. Competências desenvolvidas em outras áreas podem ser extremamente úteis para um dia a dia de um QA. E eu vou lhe mostrar como. Primeiro, atenção aos detalhes. Depois eu vou dar exemplos de profissões que têm como parte do seu dia a dia atenção aos detalhes. Mas vamos lá. Para você ser QA, é basicamente uma obrigação você ser atento aos detalhes. Porque assim, são pequenos erros, às vezes é um ponto e vírgula, às vezes é um espaço em branco, que podem causar grandes problemas. Então, uma vez que você tem essa habilidade de notar esses detalhes e, nesse caso, não corrigi-los, principalmente identificá-los o quanto antes do lançamento, é importantíssimo e vai agregar muito valor na sua carreira como QA. Outra coisa, pensamento crítico. Se você está numa profissão em que exige muito de você a capacidade de você analisar problemas e, claro, sugerir soluções, com toda certeza isso vai ser muito bem aproveitado na área de qualidade. Porque, assim, tem muita coisa que até parece ser óbvia. Você estuda e aplica. Mas o trabalho de um QA depende muito de contexto. Às vezes você estuda, por exemplo, como fazer uma automação no programa, mas é para um tipo específico de programa. Ou você estuda, por exemplo, como testar, por exemplo, programas web, sendo que você vai testar um programa web e sempre vai ter as suas particularidades. Então, se você está acostumado a exercitar esse tipo de pensamento crítico, com certeza vai ser muito útil para a área de QA. E por último, eles têm, claro, apenas 3 habilidades, mas depois, inclusive, se você quiser, deixa algum comentário que eu posso fazer a parte 2 desse vídeo, com mais habilidades. Outra que é importantíssima, não só na área de QA, mas claro que na área de QA também, é essa questão de comunicação. Que é o seguinte, muitas vezes você vai ter que explicar tanto problemas técnicos, no caso, reportar, por exemplo, bugs aparecem, você vai ter que reportar, e você vai ter que saber como comunicar esses problemas. Porque comunicar problema, convenhamos, não é uma coisa muito boa de ser falada. É uma notícia ruim, então você vai ter que ter o seu jogo de cintura para comunicar, por exemplo, para a equipe, tem um erro ali, por que esse erro aconteceu, enfim. E tudo isso também lidar com humanos, vamos dizer assim. Então você tem que ter uma boa habilidade de comunicação para fazer principalmente essas atividades. E aí é o seguinte, aí você deve estar se perguntando, ok, Bruno, vamos dizer que eu tenho muita atenção aos detalhes, eu tenho muito pensamento crítico e eu tenho uma boa habilidade de comunicação, mas como exatamente eu vou aplicar isso no dia a dia? Me dê um exemplo. Olha só, quando você começa a revisar um software, eu coloquei revisar, mas pode ser a executar um teste no software, certo? Você vai estar executando o seu pensamento crítico para identificar inconsistências, certo? Você vai estar lá analisando esse software e vendo se ele está funcionando como deve ser, enfim. Se aparecer um erro, você pode até identificar se é um erro esperado, enfim, esse tipo de coisa, certo? E aí é o seguinte, ao mesmo tempo que você também está exercitando já a sua atenção aos detalhes, principalmente quando você está focado em encontrar bugs, certo? E aí, ok, você exercitou também já isso, certo? Depois, imagine que você encontrou um bug nesse software. E aí você vai ter que, obrigatoriamente, exercitar a sua outra habilidade, que é a habilidade de comunicação, para explicar o que aconteceu, ou seja, que problema foi esse, e, claro, comunicar para a equipe. Você não vai comunicar de qualquer jeito, você vai ter que saber formalmente comunicar isso, detalhar o máximo possível, enfim, do jeito que é para ser. E, claro, prezando pela boa comunicação do time. E aí, eu trouxe aqui uns exemplos de profissões com essas habilidades transferíveis. Primeira delas aqui que eu listei. E notem que são profissões que não são nem perto da área de tecnologia da informação. Olha só, um jornalista, que ele é treinado para investigar, fazer perguntas, verificar os fatos com detalhes, como eu coloquei aqui, vão ser as habilidades, sim, vamos dizer assim, extremamente necessárias e úteis, claro,
para o dia a dia de um QA. Ou seja, ele vai ter que investigar bugs, ele vai ter que fazer perguntas de como o sistema funciona e como não funciona. Ele vai ter que não só acreditar no que falam para ele, mas vai verificar esses fatos. No caso, vai até os mínimos detalhes para verificar esses fatos. Então, sim, são coisas que ele já estava acostumado a fazer, só que ele vai fazer agora no contexto de teste de software. Além de, claro, principalmente nesse caso, a habilidade de comunicar, inclusive problemas. Enfim, jornalistas comunicam notícias, assim, não muito boas, então eles já estão acostumados a lidar com esse tipo de coisa, a comunicar, obviamente, com várias pessoas de vários estilos diferentes. Então, com certeza, eles têm muitas habilidades que podem ser transferíveis para a área de QA. Outra profissão que realmente foge totalmente do padrão. Padrão, claro, do padrão de TI. Por exemplo, imagine um árbitro de futebol. O que é que ele tem a ver com qualidade de software? Nesse caso, não tem nada, certo? Mas, principalmente essa questão de tomada rápida de decisão, de pensamento crítico. Por quê? Porque, olha, às vezes é uma falta que um jogador fingiu, ele vai ter que ter esse discernimento, vai ter que comunicar também, óbvio, com os jogadores no dia a dia e com os assistentes. Então, assim, e fora que a questão de você estar lidando com uma pressão de um jogo, né? E às vezes até acima do normal. Então, são habilidades, tanto para área, nesse caso, tanto para a área de QA, quanto para a área de TI, do modo geral, que com certeza serão muito bem aproveitadas uma vez que você migra de área. Por fim, eu trouxe outro exemplo, que no caso seria da área de psicologia, onde, imagine só, geralmente você como psicólogo tem uma compreensão profunda do comportamento humano. E isso pode ser valiosíssimo, por exemplo, em testes de usabilidade, onde você se coloca no lugar de outras pessoas. Enfim, é um teste mais empático, vamos dizer assim. Então, com certeza, isso vai ajudar a prever problemas, a prever e, no caso, até soluções para resolver esses problemas em que outras pessoas poderiam não se colocar nesse lugar, entendeu? Então, por exemplo, às vezes é um site que só pessoas com determinadas limitações podem enxergar, às vezes pode ser mais fácil para uma psicóloga. Outra coisa que é principalmente a questão da comunicação. Eles estão, com certeza, não posso falar muito que eu não sou psicólogo, mas com certeza, muito mais hábeis com a parte de comunicação, inclusive tanto da escuta quanto da fala. Então, assim, com certeza, eles vão ter uma habilidade de comunicação muito boa que vai ser extremamente útil, por exemplo, para comunicar um bug, por exemplo, sabe? Então, pronto, é isso. E isso tudo vai ajudar a equipe a resolver os problemas, inclusive de uma maneira mais leve, mais fácil. Por quê? Porque vai ter uma comunicação melhor. Bem, então é isso. Trouxe aqui 3 exemplos de profissões que têm habilidades transferíveis para a área de QA. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você agora resolva essa questão de que, com certeza, tem alguma habilidade no que você faz no dia a dia que pode trazer para a área de QA. Se você quer que eu traga mais alguma profissão que você acha que tenha, ou que você acha que não tenha nenhuma habilidade transferível para a área de QA, deixe nos comentários que eu vou fazer questão de fazer parte 2 desse vídeo com mais profissões com habilidades transferíveis para a área de QA.